sempre uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus. Eu espero do fundo do coração que nós saiamos daqui hoje com a certeza de que Deus falou ao nosso coração. Se ficar alguma coisinha difícil, porque a gente teve que fazer uma adaptação aqui no escritório para compartilhar a palavra, não se prenda a isso, tá bom? Inclusive a iluminação que está no meu óculos. Não se prenda, porque se eu tirar o óculos, aí eu não vou ler nada, não vou conseguir. Mas que você se concentre na mensagem de hoje, que ela é extremamente importante para a nossa vida, justamente para compreendermos como fazer com que nós tenhamos uma comunidade saudável, como fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus, nesse sentido do comum, das pessoas olharem para a gente, estarem conosco e perceberem Jesus em nós. Como nós podemos fazer isso? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Essa é uma mensagem poderosa, porque tem tudo a ver com o tempo em que estamos vivendo, tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E já de antemão, eu gostaria de pedir uma coisa a você, que você ouvisse essa mensagem não pensando em terceiras pessoas, não pensando na sua igreja local, pensasse em você mesmo. Hoje é para que nós consigamos fazer uma reflexão de onde nós estamos e quem nós somos. Então, a avaliação ela será feita individualmente, para que a gente consiga entender como nós podemos vivenciar a experiência de estar preparado para aquele grande dia. Pega aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. E a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é muito grave. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você está prestando atenção? De novo, não pense, agora avaliando o período em que estamos vivendo, em outras pessoas. Faça uma reflexão individual de tudo que nós vamos conversar aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Seguindo o versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Interessante que o texto parece que dá uma quebrada, né? Mas não, tem tudo a ver. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero que você reflita nisso, coloque aí o seu nome. Ouça o que o Espírito diz a mim e a você. O que ele quer nos mostrar? Como ter essa experiência tão profunda e tão verdadeira do Evangelho? Veja que esse texto das Sagradas Escrituras, ela traz para a gente repreensão, a acusação. Nos mostra o período em que nós estamos vivendo, e agora eu não vou fazer uma avaliação histórica, refletindo na igreja daquela época, quero trazer para a nossa realidade.
a repreensão que Deus traz. E por isso eu disse que nós precisamos agora fazer uma avaliação individual, cada um, na sua vida, na sua realidade. Essa acusação vai falar logo em seguida de mornidão. Sabe que eu fui para a igreja pequena, não sou adventista de berço, mas aos 7, 8 anos, mais ou menos, minhas irmãs me levaram à igreja. E eu cresci ali quando eu já estava juvenil. Eu gostava muito de participar dos estudos bíblicos. Havia na igreja local, a igreja de Ceilândia Sul, no DF, o irmão Gideão, que sempre dava estudos bíblicos sobre o Apocalipse. Eu gostava muito de ouvir. E quando chegava na minha parte, o que eu vou dizer agora é o que eu criei na minha cabeça, tá bom? E quando eu estudei essa parte que falava de uma igreja morna, de uma igreja que está sendo repreendida, eu tentava justificar a minha própria situação e a situação da igreja como se isso fosse uma coisa boa. Do tipo, não, gente, é o período que nós estamos vivendo, é de mornidão. É um período assim mesmo. Então, era como se eu pudesse justificar algumas situações ou a realidade da própria igreja, colocando isso como um ponto em que todos deveriam passar. Não é, é porque é o período que a gente vive, é profético isso. Eu não sei se você já passou isso pela sua cabeça alguma vez, de tentar colocar. Veja, o texto está falando sobre repreensão. A palavra que é usada no Espírito de Profecia, que nós vamos entrar daqui a pouco, é justamente a palavra acusação. E por que essa repreensão? Porque Deus quer nos tirar de onde estamos e nos colocar num lugar melhor. Você sabe que a água morna, ela é boa quando a gente vai tomar banho, né? Ela é aconchegante, você até fica ali muito tempo, entra numa piscina morninha, você quer ficar lá, é bom, sabe? E o que que a mornidão faz? Ela nos coloca numa zona de conforto, nos coloca numa situação em que a gente não quer sair, a gente não quer ser burilado, a gente não quer ser instigado a mudar, de repente, até conceitos que aprendemos anteriormente. A gente quer ficar numa situação em que eu digo que tudo que eu faço já é suficiente, que eu não preciso de mais nada, que eu já sei tudo, que o conhecimento me basta. Então, o morno faz com que a gente permaneça aí, num lugar que é extremamente perigoso. Porque eu passo, muitas vezes, nós vamos entrar ainda nisso, mas eu passo a entender que eu sou suficiente, que eu tenho capacidades, que eu sei fazer coisas. A mornidão traz isso. Sabe, o frio é aquele que é o homem natural, é aquele que não conhece a Deus, que ele não liga para esse processo todo. Agora, o que é o quente? Para que a água esquente, precisa haver ou o fogo ou a energia. Precisa acontecer um processo, sabe, que tira a gente de uma forma que você nem quer ficar na água morna mais de tão quente que ela está. Você precisa sair daquele lugar, porque o fogo vai aquecer, ou a energia vai aquecer, ao ponto de eu entender: espera aí, eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Onde eu estou? Sabe, queridos, o que mais nós queremos é ver Jesus voltar, não é? É estarmos preparados para que naquele grande dia nós possamos olhar para os céus e dizer: "Oh, Senhor, estou aqui". E que bom, porque até o último momento nós vamos ficar assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Mas imagina você chegar naquele dia e poder olhar nos olhos do Mestre e entender que você vai viver a eternidade com Ele. Agora, precisamos chegar nesse lugar. Precisamos sair do estágio onde nós estamos e precisamos entender como esquentar. Como passar por essa experiência de sair de um lugar confortável para um lugar de despertamento, um lugar em que eu vou entender qual é o real significado da minha vida nesse mundo.
Então, eu vou pedir agora para o Rogério compartilhar com a gente alguns slides. É a primeira vez que eu prego na sala usando os slides, mas eu não poderia parafrasear o que a escritora Ellen White deixou para nós, porque só o texto em si já diz tudo. Então, não tenho que inventar nada. O texto está aí para nos ajudar a entender esse processo de sair de uma situação extremamente perigosa, extremamente distante de Deus, apesar de fazer coisas para Ele. Eu coloquei o título Laodiceanos. Por que esse título? Justamente para que a gente possa entender e fazer uma avaliação pessoal de onde nós estamos, quem nós somos e onde estamos. Então, eu vou ler agora alguns parágrafos, e eu estou aqui com o livro Testemunhos Seletos, volume 1. Depois, busque lá o capítulo que tem como título A Igreja de Laodiceia. E você vai entender, vai poder. É um capítulo curto, mas que nos diz muita coisa sobre esse estado onde a igreja está, e a igreja pessoa, como eu disse, e o que fazer para esquentar esse lugar e sair da zona de conforto. Vamos lá? O primeiro texto vai dizer assim, pode passar para mim, Rogério? Vai dizer bem assim, ó. O povo de Deus, olha isso como é grave, tá bom? Presta bem atenção. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Olha que coisa extremamente perigosa. Estão a gosto acreditando-se em exaltada condição de realizações espirituais. Eu estou realizando coisas espirituais ou momentos espirituais, eu tenho isso. Só que vive numa segurança carnal. E ali ela continua dizendo, e agora citando o Apocalipse, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eu fui pesquisar o que significaria a palavra espiritual. Parece simples, não é? Não, mas é bom a gente ter uma noção do que significa ser espiritual. A palavra espiritual é tudo aquilo que é concernente ao espírito. A palavra espiritual diz que do que é próprio do espírito. Então, quando eu uso essa palavra, eu estou me referindo sim ao Espírito Santo de Deus. E aí, muitas vezes, como o texto está dizendo, eu estou numa segurança carnal, ou seja, eu estou até realizando coisas boas, porém eu ainda não compreendi o estado onde eu me encontro. Pode passar, Rogério. E diz assim, ó, o próximo texto, para a gente pegar a ideia do que a Bíblia quer nos passar e os conselhos que também são apresentados no Espírito de Profecia. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações, a que se acreditam ricos em conhecimento espiritual, receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O que ela está querendo dizer? Que é muito difícil, quando conhecimento, entender que eu preciso de algo mais. Que alguma coisa mais tem que acontecer na minha vida, mais profundo, mais real. Olha só, o coração não é santificado. E o que diz a palavra de Deus é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Vi que muitos se estão lisonjeando de serem bons cristãos. Olha isso. Os quais não têm um raio de luz de Cristo. Mas como isso? Eu professo que sou cristão, mas não represento, mas de mim não sai a luz de Cristo, nem um flash de luz. Como isso pode acontecer? Parece que é uma coisa distante, mas não é, queridos. É porque muitas vezes nós nos baseamos naquilo que conhecemos, naquilo que somos, naquilo que sabemos, e não estamos abertos a ouvir. Não estamos abertos, muitas vezes, a mudar a rota. Olha o que está dizendo o texto. Não tem por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Necessitam de profunda e completa obra de humilhação de si mesmo diante de Deus. Guarde isso no seu coração.
Nós precisamos de ter esse momento de nos entregarmos inteiramente a Deus, antes de experimentarem sua verdadeira necessidade de diligente, perseverante esforço para obter, o que precisamos obter nesse contexto? As preciosas graças do Espírito. Sabe? É muito perigoso quando eu me sinto abastado, quando eu acho que tudo que eu sei, que eu já aprendi, é suficiente. Muitas vezes, nós fechamos a nossa mente a um crescimento, a um novo ensino. E eu não estou dizendo nada longe daqui, né? Não estou dizendo nada que seja fora da palavra de Deus, não, é dentro da palavra. Mas muitas vezes nós nos fechamos a isso, sabe? Até compreendemos o que é o que é a chuva serôdia, até compreendemos o que é o alto clamor e tantos outros temas da palavra de Deus, a sacudidura, mas não entendemos como essas coisas irão acontecer na prática, não é? Quantas vezes nós falamos desse tema? Eu já preguei, eu já fiz evangelismo. Quantas vezes falei desses temas, mas não conseguia levar as pessoas à prática do como chegar a esse momento. Quem estará liderando esse momento? E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu falei, mas não conseguia chegar no como? Apenas explicar, falar agora se vira com a informação que você recebeu. E para que nós recebamos a graça do Espírito, nós precisamos sair da zona de conforto, da mornidão, abrirmos a nossa cabeça e nos entregarmos, nos humilharmos diante de Deus. Senhor, por favor, me ensina a ser um cristão verdadeiro, espiritual, na essência da palavra. Me ensina, me mostra. Se hoje eu vivo uma vida religiosa frustrada, porque são anos e anos e anos fazendo a mesma coisa, por favor, me tira desse lugar, porque eu sei que aqui eu não estarei preparado para te encontrar. Aqui eu não poderei levar pessoas até o teu trono de graça. O que nós precisamos fazer? Pode passar, Rogério. Mais adiante, nós vamos nos deparar com um texto também que nos diz muito. Olha isso aqui, ó. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Aqui eu quero dar uma paradinha. Tudo isso numa visão bíblica, somente Bíblia. Por que eu estou afirmando isso? Nós vivemos um tempo tempestuoso, onde eu queria, Rogério, volta comigo, tira um pouco o slide, eu quero tocar nesse assunto com você agora, porque isso tem mexido muito comigo e eu acredito com vocês também. Nós vivemos um tempo em que as coisas mais básicas da Bíblia são questionadas. Básico, sabe? Questões assim que por A mais B estão ali descritos na Bíblia. Um exemplo, por exemplo, o matrimônio, o casamento. Nós vivemos uma era, num tempo, em que o ser humano está sendo desconfigurado, em que agora a pseudociência quer provar que nós não somos só homens e mulheres, machos e fêmeas, querem desconstruir isso, confundir o ser humano, é uma armadilha satânica. E, ao fazer isso, querem usar de uma pseudociência e de teorias e afirmações que são totalmente contrárias à Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós só pensamos em defender a Bíblia, a palavra de Deus, quando falamos de decreto dominical. Só que nós já vivemos um tempo em que a Bíblia é completamente deixada de lado para dar ênfase àquilo que o homem deseja em leis, projetos de leis, em teorias, em cientistas e tantas outras pessoas importantes e estudiosas declarando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Sabe? Aqui eu não estou falando que nós devemos ser estúpidos, brutos, tratarmos as pessoas mal. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando das ações humanas.
E quando todas elas estiverem contrárias à palavra de Deus, nós temos que nos posicionar, mesmo que venham as consequências. Sabe, não vai acontecer só no decreto dominical, já está acontecendo hoje em tantas esferas da sociedade, quando eles deixam a Bíblia e dizem: isso daqui é uma falácia, é uma mentira, agora é assim que funciona. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não tivermos a força necessária agora para defender a palavra de Deus, defender o nosso Deus, naquele momento de solidão, de não ter a Bíblia, sabe, de repente, de estar se escondendo, nós não teremos forças para dizer não. Entende? Isso vale para tudo. Volta lá para o nosso slide, Rogério, por favor. Que lá está dizendo que nós precisamos dessas, sabe, de todas as nuances bíblicas para que nós saibamos exatamente onde estamos e para onde vamos. Olha só, o texto continua. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Aqui eu não estou falando de pessoas não cristãs. Eu estou falando de cristãos. Poderia colocar, estou falando de todos nós. Está dizendo assim: a positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada, sabe por quê? O tempo em que vivemos é um tempo em que não aceitamos mais a correção que vem da palavra. Não recebemos mais a repreensão com bons olhos. A repreensão feita da maneira correta, como Deus quer, e a forma como Ele faz, precisa ser recebida em nosso coração, como um ato de misericórdia. E quantas vezes nós estamos fechados à repreensão? Leio um texto das Escrituras pensando em outras pessoas e não em mim mesmo. Pensando nos meus atos, eu não penso nos meus atos pecaminosos, não, eu penso em terceiras pessoas, em outras pessoas, e não em mim. Eu tenho certeza que se você parar agora e refletir, você vai lembrar de situações em que a palavra de Deus exortou, repreendeu, e ou você ou outra pessoa não aceitou, inclusive quis usar a Bíblia para tentar justificar um pecado. É o tempo que nós estamos vivendo. É a loucura do tempo em que estamos vivendo. E se nós não entendermos as repreensões celestiais e sairmos da nossa aguinha morna, nós nem estaremos com Jesus e muito menos levaremos alguém para lá. É muito grave isso. Vamos continuar lendo o texto. Muitos se apegam às suas dúvidas e aos seus pecados acariciados. Sabe? Aquilo que é certo, aquilo que é princípio, que não muda. Mesmo assim, eu me prendo às dúvidas. Eu escrevi um texto que diz que Deus manda a repreensão e Satanás lança a dúvida. É assim. Eu ouvindo a entrevista do pastor Tim, e ele diz assim, olha, quando nós estudamos a Bíblia, a cultura muda. A cultura muda, mas a natureza humana não. E agora, analisando isso, é tão real essa afirmação que o ser humano continua o mesmo. Ele continua guerreando, matando, ele continua se entregando aos vícios, ele continua fazendo tudo que não presta. Pode ter a evolução tecnológica que tiver, o ser humano ele é o mesmo. E aí, analisando dentro da profecia, para aqueles que professam fazerem parte do povo de Deus, nós temos as repreensões divinas, e o que nós temos que entender é: estou aberto a ouvir as repreensões que vêm do céu? Olha lá, ó. Muitos se apegam às suas dúvidas e seus pecados acariciados, enquanto se encontram, então, um grande engano, que dizem e sentem que não necessitam de nada. Que perigo, irmãos. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus,
Quantos de nós não rejeitávamos e muitos ainda rejeitam o Espírito de Deus? Quantos de nós rejeitamos o Deus Consolador, aquele que nos ajuda nessa caminhada? Quantos de nós não já fizemos isso? E outros continuam fazendo, rejeitando exatamente o testemunho do Espírito de Deus. Sabe? E quando eu rejeito isso, eu me fecho na minha mornidão, no meu orgulho, na minha vaidade, a ponto de achar que realmente sou eu que vou mudar as coisas, pelo que eu sei. Muitos irão se perder cheios de conhecimento. Muitos se perderão cheios de conhecimento. Nós temos que estar atentos a isso. Essa mensagem precisa ser pregada, porque nós também precisamos de reavivamento. Nós precisamos de reforma. Nós precisamos de ter uma vida espiritual, na essência, vindo aquilo que provém do Espírito de Deus. O testemunho do Espírito de Deus em reprovação ou não se refere a eles. Esses estão na maior necessidade, olha só, quem rejeita o testemunho do Espírito, que diz ali, eles estão na maior necessidade da graça de Deus e do discernimento espiritual, para que descubram sua deficiência. Veja, que é para cada um se enxergar, olhar no próprio espelho da alma, se enxergar no conhecimento das coisas do Espírito. Eu só vou receber se eu estiver aberta a isso. Em nome de Jesus, vamos sair desse estágio. Vamos sair desse lugar de conforto em que a gente pensa, sabe, a gente imagina que já fez tudo. Quando a gente analisa mesmo a vida de Jesus, a gente vê que está tão distante dele. Sabe, muitas vezes nós queremos momentos religiosos e não uma vida mesmo de adoração, uma vida religiosa, onde eu sou cristão no meu trabalho, eu sou cristão na faculdade, eu sou um cristão na escola, onde eu estiver, principalmente dentro de casa, em qualquer lugar, eu não tenho que ter momentos religiosos, eu tenho que ser cristão onde eu for, onde eu estiver, porque a vida das pessoas que está em jogo. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, é a vida delas, é o futuro delas que está em jogo. Por isso eu tenho que lutar para sair desse estágio, porque eu posso ser um instrumento de salvação. Eu posso, estando no lugar correto, recebendo a energia correta, o fogo correto, eu posso ser o canal de bênção e mostrar Jesus e realmente vivenciar o que é ser uma comunidade saudável, reluzente. Como meu esposo disse, não é porque a comunidade saudável não é simplesmente porque a gente faz, desenvolve várias atividades, elas são extremamente importantes, mas começa aqui dentro. Começa aqui dentro, com a unção do Espírito sobre nós. Pode passar, Rogério. Eu vou usar esses primeiros textos do Testemunho Seleto, volume 1, e no final tem um texto de Atos dos Apóstolos, e eu termino com E Recebereis Poder, que é uma meditação, um outro texto, para a gente entender o como, tá bom? Olha o que diz esse texto, presta bem atenção. Não basta meramente professar a verdade. Todos os soldados da cruz de Cristo obrigam-se virtualmente a entrar na cruzada contra o adversário das almas, para condenar o erro e sustentar a justiça. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre nosso povo, o que torna necessário dirigir-lhe advertências para o despertar da modorra. Eu coloquei aí entre parênteses que é a sonolência espiritual e o estimular para uma ação decidida. Veja bem, não basta apenas conhecer, nós temos que estar brilhando, nós temos que estar reluzindo. E a mensagem que nós temos é uma mensagem de repreensão. Deus não iria olhar para uma situação como nós vivemos hoje, de negação total ao nome de Deus, ao nome dele, e ficar quieto e falar: filhinho, eu te amo, eu quero você comigo, por favor, me ouça.
Eu amo você, eu fiz tudo por você. Então, ouça o que eu tenho para te dizer. Pode doer, vai te tirar do lugar onde você gosta de estar, mas, por favor, vem comigo. O evangelho é muito mais profundo do que isso que você vive. Isso é o que nosso Deus está nos dizendo. Sabe? Nós temos que vivenciar isso de forma prática. Quando você lê o texto, depois você vai ver que vai aparecer muito isso. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Desculpa. Mas nós temos que praticar. A prática tem que estar visível em tudo. A prática de ser luz, de ser um testemunho vivo do Evangelho, de deixar de lado as vaidades, de deixar de lado o que é carnal, o que é superficial, de sair do iceberg e mergulhar profundo no oceano, sabe? Ter um envolvimento. Eu tenho hoje muita necessidade disso. Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa altura da minha vida e ter tido cortado na minha trajetória tantas coisas que eu gostava de desenvolver na igreja. Eu nunca pensei. Lógico, não é? Mas eu aprendi muito já. Aprendi principalmente que eu não sou independente, eu dependo de Deus para tudo. Isso a gente aprende com duras provas, porque entende que mesmo que antes eu fizesse chá entre amigas, o retiro individual, Caleb, evangelismo e tantas outras coisas que já pude, tive sabe, a bênção, Deus permitiu que eu fizesse na minha carreira cristã, mas eu entendi que muitas vezes eu fazia aquilo pela atividade em si, não compreendendo que a vida daquelas pessoas estava nas minhas mãos, e que os meus dons e talentos não serviriam para nada, serviriam à atuação do Espírito Santo em mim, para que eu revelasse Jesus àquelas pessoas. Mas eu não imaginei que eu ia chegar nesse estágio e não poder fazer tantas coisas que eu fazia antes. E agora tenho que me reinventar. Até o fato de eu estar aqui é difícil, porque eu não tenho facilidade com a minha imagem na internet. Eu tenho que aprender. Você vê, é sair da zona de conforto para reaprender outras coisas e poder simplesmente no sentido de objetivo, não que é simples, mas no sentido de ter o objetivo de pregar a palavra de Deus e poder levar salvação à vida das pessoas. Agora, o que eu tenho que entender é se eu estou despertando ou se eu vivo na sonolência espiritual, me achando, sabe, a poderosa, aquela que sabe, que conhece. Eu tenho que refletir. Por isso que a reflexão, e eu repito, a reflexão aqui é individual, não é coletiva. Pense em você, quando nós estivermos estudando esse tema. Passa aí, Rogério. Presta atenção no próximo texto, e eu tenho ainda 15 minutos para a gente chegar no final. Mas eu quero pegar, nem vou ler esse texto todo, eu vou pegar mais a segunda parte, que nos fala diretamente sobre o que nós lemos no livro de Apocalipse, e que é a necessidade real, é aquilo que nós precisamos. Diz assim, ó, mais embaixo um pouquinho no texto, tá bom? Todos nós, né? Nós, ou vamos dizer assim, todos nós sentiremos a necessidade de comprar ouro. O que é o ouro? Que é a fé e o amor puros. Onde é que você já ouviu falar de fé e amor puros, queridos? Vai lá nos frutos do Espírito, ou no fruto do Espírito, que é o amor, e a partir dele, todos os outros. Vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue do seu querido Redentor, e colírio, a graça de Deus, a qual lhe dará claro discernimento das coisas espirituais e indicará o pecado. Olha só que coisa espetacular. A partir do momento que nós nos revestimos daquilo que está disponível através da graça de Jesus, nós entenderemos quem somos e onde estamos. Teremos discernimento espiritual, porque ele vem do Espírito. E aí sim, todas as realizações serão mais preciosas que o ouro de Ofir. Entende isso? Entende que eu não vou fazer nada por fazer, não. Eu preciso sair do estado de mornidão, eu preciso ser
abastecida pelo poder, me colocar em humildade diante de Deus, dizer, Senhor, por favor, quebra quem eu sou e faz uma nova criatura, para que eu entenda qual é a tua santa e boa vontade, Senhor. Todos nós temos que passar por isso. Todos nós temos que vivenciar isso para que a nossa vida religiosa faça sentido, para que a gente não se frustre na caminhada, para que a nossa experiência seja real, seja verdadeira. Eu quero ir para um texto, pode passar, Rogério? Quero que a gente vá para um texto, pode passar esse também. Já eu vou lá para o último, para o penúltimo texto. Pode ir mais um. Sabe, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa, muita. Depois você lê esse capítulo, tá bom? Do livro Testemunhos Seletos, volume 1, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Releia o texto bíblico também, sabe? Pegue as palavras principais, quantas vezes a palavra espiritual é citada no texto, e o que nós precisamos fazer para sair desse ambiente de mornidão, sabe? De frustração, esse ambiente em que eu me sinto cansado, e que o fardo é pesado demais, sair desse lugar e ir para um lugar onde eu sinto vontade, necessidade de falar desse Deus que mudou a minha vida, desse Deus que me transformou. Pensa comigo, vamos para esse texto de Atos dos Apóstolos que diz assim: a promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Entenda, nós estamos buscando sair do estado de mornidão, da frieza espiritual, para compreender a grandiosidade, nos colocamos diante de Deus, suplicamos a graça divina, suplicamos o poder de Jesus e os méritos dele, tudo o que ele fez, e ainda nos deixou uma promessa. Essa promessa que Jesus nos deixou é a promessa de que nós não ficaríamos sozinhos na caminhada. E essa mesma promessa não é limitada a um século ou uma raça, ela é para todos que ainda estão vivos, claro, para que se arrependam e saiam daquele estado e tenham uma experiência. E também foi para os do passado que já descansaram. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Glória a Deus por isso. Desde o dia de Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço, a todos que aceitam a Cristo como o Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, olha aí o como, queridos. Você está percebendo isso? Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo, revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Oh, glória a Deus, irmãos. Olha que coisa linda, pela experiência deles, nós podemos entender que esse estado de mornidão, sabe, estado de vaidade, de achar que tem tudo, que sabe tudo, que nós podemos sair desse estado e podemos viver uma nova experiência. Porque a mensagem para Laodiceia é uma mensagem de repreensão. Se é repreensão, é porque eu preciso sair desse lugar e preciso viver uma nova experiência. Não me conformar com esse lugar e tentar justificar, como eu disse no início, achando que estar nesse ambiente de mornidão é algo que faz parte da profecia. Queridos, nós temos que quebrar essa ideia, porque temos que ser quentes no espírito. Nós temos que nos entregar inteiramente. Olha que lindo isso que está dizendo aqui. Nós precisamos permanecer e sermos como sinais, maravilhas para o mundo, refletir. Só vamos conseguir isso quando entendermos que precisamos da atuação direta do Espírito em nós, para que nós possamos revelar Jesus às pessoas. E as pessoas não olharem para Jesus
como uma historinha qualquer, olharem para ele como a única opção que elas têm, como Salvador real, como aquele que vai mudar a vida, mudar o sentido de todas as coisas. Pode passar, Rogério. E eu vou terminar com um texto que diz assim: as palavras, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São repetidas depois dessas promessas. Que promessas? As promessas dadas às igrejas, às fases das igrejas. Com ponderável importância para os filhos de Deus. É para nosso eterno interesse conhecer e compreender o que o Espírito diz às igrejas. E devemos buscar diligentemente, voltando, diligentemente, luz e conhecimento, para não desconhecermos o que Deus ordenou e prometeu em sua preciosa palavra. Entenda, é para que a gente usufrua daquilo que foi preparado por Deus para nós. Isso é lindo demais. Temos uma alma a ser salva ou perdida. Nós poderemos ser salvos ou estarmos perdidos. E devemos perguntar com a maior sinceridade: que farei para herdar, para obter a vida eterna? No melhor dos casos, e aqui até entra um pouco no sermão do pastor Wagner de ontem, diz assim: no melhor dos casos, a vida é curta. E é necessário que vivamos esta curta vida em harmonia com a lei de Deus, a qual é a lei do universo. Precisamos ter ouvidos para ouvir e coração para compreender o que o Espírito diz às igrejas. Volta só comigo aqui, Rogério. Por favor, pode tirar o slide. Você entendeu? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas é tão importante que todas as cartas são encerradas dessa forma. Entender que é Ele que vai revolucionar a nossa igreja. É Ele que vai revolucionar a nossa vida. Para que tudo aquilo que nós já estudamos e conhecemos faça sentido na caminhada. Seja realmente essencial para a nossa vida. Buscar isso é mais do que um simples momento. É uma atividade contínua, diária, ininterrupta. É quando nós reconhecemos que não somos nada mesmo. Quando nós reconhecemos que todas essas características de Laodiceia se referem a nós mesmos, mas que nós queremos ser libertos disso, para viver uma experiência profunda com Jesus. Jesus, ele prometeu que estaria conosco sempre, 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 e ele enviou o Espírito para isso. No plano da redenção, a divindade resolveu que iria ser assim. Que cada um teria uma função diferente para nos abençoar. Você entende que tudo isso é para nos salvar? Você entende que a repreensão de Deus, o aconchego de Deus, a presença dele, sempre é para nos salvar? E ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos de um recomeço e de reconhecer que não podemos nada sozinhos, que não podemos enfrentar nada sozinhos, que a nossa experiência deve ser uma experiência verdadeira, espiritual, ao ponto de que a nossa vida transformada reflita, sabe, mostre a luz que é Jesus para as pessoas. Que aí a gente entende que não é de nós mesmos. Não, não somos nós. É Jesus. Não é o que eu faço, é o que ele fez. Não é o que eu sei, é o que ele sabe. Não é a minha bênção, é a bênção que ele derrama sobre a humanidade. Aí nós entendemos o como. Então eu te convido a viver essa experiência, porque eu preciso do mesmo jeito que você. A mensagem primeiro é para quem está falando e para você que está ouvindo. Te convido a viver essa experiência profunda e real de ter uma vida mergulhada no Espírito. Sabe, não significa que não vamos errar, não significa, não tem nada a ver com perfeccionismo, nada disso. Tem a ver com luta no lugar certo, tem a ver com conhecer o caminho para chegar lá. Tem a ver com uma transformação tão gigante que eu vou
gostar de estar no que é quente e fervoroso, porque todas as coisas farão sentido. Você quer essa experiência para você? Você quer viver isso na essência? Viver uma experiência que você está tão parecido com Jesus, nunca igual a Ele, nunca, jamais, não há condição, mas você vai olhar, as pessoas vão olhar para você, você vai viver, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, mas tem alguma coisa diferente em você. Sabe aquelas mensagens da Bíblia? Você é a Bíblia. Você, as suas ações vão dizer quem você é e filho de quem você é. Porque você, cheio do Espírito Santo, vai refletir o mestre descrito e o principal personagem das Escrituras, que é Jesus Cristo. Quero convidar você a orar agora, para que a gente busque esse poder, essa força que veio do alto, que não é nossa, e tenhamos uma experiência diferente na presença de Deus. Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pela palavra, sabe, pela provisão, por ser quem o Senhor é, o nosso Deus. Obrigado, Deus eterno, por ser o nosso gestor, por ser aquele que comanda todas as coisas. E nesse plano maravilhoso, obrigado, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos entender o que a tua palavra tem para nos ensinar. Nós queremos, Senhor, saber quem tu és verdadeiramente, numa experiência real e profunda, porque precisamos reluzir Jesus para os outros. Precisamos ser Jesus para os outros. Ó Senhor, salva-nos de nós mesmos. Tira-nos desse ambiente confortável, morno, em que a gente aprende a fazer coisas e muitas vezes deixa de ser alguém essencial e espiritual. Nos liberte de nós mesmos e nos dê uma experiência em Ti, cheios. Derrama, por favor, Jesus, a unção do Espírito sobre nós. Espírito Santo de Deus, toma conta da nossa vida e faz dela o que o Senhor quiser. Faz da nossa vida verdadeiramente uma vida, sabe, destinada, designada para que Jesus apareça e outras e outras e outras pessoas sejam salvas para o teu reino. Eu tenho certeza que é o pedido de todos nós que estamos aqui, daqueles que verão essa reunião depois. E essa é a experiência que nós queremos. E nós desde já te agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, que Ele abençoe poderosamente a